Em uma coluna para o site da Folha de São Paulo, o economista Samuel Pessoa, professor da Fundação Getúlio Vargas e doutor em economia pela USP, faz um estudo sobre recente pesquisa feita pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de nome A Reformulação das Transferências de Renda no Brasil, Simulações e Desafios, que fala sobre, é claro, aumento de impostos, no caso, sobre os mais ricos, para trazer mais recursos ao Estado a fim de financiar as políticas públicas de transferência de renda. Sim, até porque R$ 1 trilhão pagos em impostos até a presente data não são suficientes para a ação estatal, não é mesmo? O texto utiliza um idioma próprio para justificar o aumento dos impostos, algo que poderíamos chamar de estatez. Faz-se um grande malabarismo com as inúmeras siglas que descrevem tributações bastante específicas, tais como IRPF e IRPJ, além de misturar outras siglas como PIB e OCDE para dar um ar de intelectualidade ao texto. Afinal, se tantas siglas estão envolvidas, o conteúdo do texto deve ser de boa qualidade, não é mesmo? A bem da verdade, o autor do texto meio que se lamenta porque as margens viáveis para aumento de impostos no Brasil são baixas. E isso de acordo com a perspectiva dele, é claro. A ideia seria criar um imposto sobre a riqueza. Sim, porque ser rico é um crime no Brasil, você sabe bem. Esse novo tributo giraria entre 0,2% e 2,5% sobre o patrimônio que exceder 4,5 milhões de reais. E, de acordo com o IPEA, haveria um ganho de receita estatal na ordem de 2% do PIB. Para o autor do texto, isso é pouca coisa. Ele diz, portanto, que a esquerda nacional tem que acordar para o fato de que, ao contrário do seu natural desejo, eles não conseguirão mais espremer a laranja chamada povo brasileiro, porque o caldo já está quase no fim há muito tempo. Em outras palavras, é preciso haver um debate mais amplo, aberto, sobre a necessidade de se taxar grandes fortunas, dividendos e essas bobagens que nós sempre ouvimos. Agora, se você acha que é necessário um debate público ou então uma legislação específica para que haja um aumento nos impostos, bem, você está redondamente enganado. Peguemos, por exemplo, a tabela do imposto de renda. É fato que para grande parte da população ela é completamente ininteligível, com suas faixas, alíquotas e parcelas a deduzir. Mas explicando de forma simples, quanto mais alta é a renda de um indivíduo, mais alta é a alíquota de impostos que ele irá pagar. Para os salários mais altos, a cobrança é de inacreditáveis 27,5%. Por outro lado, a faixa salarial mais baixa está isenta do imposto de renda. Hoje, essa isenção atinge todos aqueles que possuem rendimento líquido mensal na faixa dos R$ 1.900. Mas aí é que entra o grande truque estatal para cobrar mais impostos. Supostamente, a tabela do imposto de renda deveria ser reajustada todos os anos, uma vez que a inflação atua diminuindo o poder de compra das pessoas e uma vez que os salários também são reajustados anualmente, geralmente seguindo a taxa da citada inflação. Acontece que desde 2015 não houve qualquer atualização na tabela do imposto de renda. Ou seja, cada vez mais gente paga esse imposto no Brasil em alíquotas mais altas. Estudos apontam que caso houvesse o reajuste devido da tabela, com base na taxa de inflação acumulada, os valores precisariam ser ajustados em mais de 100%. Em tese, apenas pessoas com rendimento líquido superior a R$ 4.000 mensais pagariam imposto de renda. Ao simplesmente não reajustar a tabela do imposto de renda, o governo cobra mais impostos da população. Não é necessário um debate público ou a edição de novas normas legais. Basta não fazer nada, e a inércia, o tempo e, é claro, a inflação farão o seu trabalho. E justamente falando da inflação, é necessário também apontar o fato de que ela, inclusive, funciona como um imposto sobre a população, uma vez que diminui o poder de compra das pessoas com o propósito de financiar os gastos do governo. É o chamado imposto inflacionário. Supostamente, há algum apoio da população em relação ao aumento da tributação para reduzir a desigualdade. Digo supostamente porque a pesquisa que fundamenta essa afirmação foi realizada recentemente pelo Datafolha, a pedido de uma organização chamada Oxfam Brasil, que é a versão nacional da Oxfam que atua no mundo todo. Segundo o próprio site da organização, a Oxfam Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira criada em 2014 para a construção de um Brasil mais justo, sustentável e solidário, eliminando as causas da pobreza, as injustiças sociais e as desigualdades. Claro que não estou querendo acusar ninguém, mas muita gente acredita que os dados apresentados pelo Datafolha não têm lá muita credibilidade. Em se tratando de um estudo sobre aumento de impostos encomendado por uma organização que busca combater desigualdades, bem, o resultado tendencioso não me surpreenderia. Segundo tal estudo,
90% das pessoas acredita que a prioridade do governo é reduzir a desigualdade. Já 84% das pessoas são favoráveis a uma tributação maior sobre os mais ricos para financiar políticas sociais. Deixando de lado toda a potencial tendência desse estudo, precisamos ter em mente que é justamente assim que a democracia funciona. E eu explico. Quando as decisões são tomadas pela vontade da maioria, elas tendem a prejudicar a minoria. Em se tratando de cobrança de tributos e destinação de recursos para programas ditos sociais, não podemos esperar um cenário diferente. Afinal de contas, a maioria da população é mais pobre do que a minoria dos ricos. Se as leis são decididas com base na maioria, por que motivos vamos esperar algo diferente do que um massivo apoio da população em relação ao maior roubo da minoria? Afinal, como disse o próprio presidente Bolsonaro, minorias têm que segurar as maiorias. Contudo, é claro que o simples apoio da população não é suficiente. Afinal de contas, é preciso demonstrar vantagens utilitárias numa possível maior expoliação da população. Aponta-se, portanto, que medidas de distribuição de renda, na verdade, enriquecem toda a sociedade. É dito, por exemplo, que para cada R$ 100 distribuídos como auxílio emergencial no ano passado, foram gerados R$ 140 de aumento na renda agregada da população. Por outro lado, para cada R$ 1 investido no Bolsa Família, haveria um acréscimo de R$ 4 no PIB per capita, ou seja, por habitante, no município que o recebe. Baita efeito multiplicador, vocês não acham? Os programas sociais são mesmo uma maravilha. Falta a esses pesquisadores, porém, demonstrar de forma mais clara por que retirar o dinheiro de um bolso e colocá-lo no outro traria algum incremento de riqueza. Isso, é claro, se tivermos a boa vontade de acreditar que o Estado apenas redistribui a riqueza que ele confisca da população. Pois, na verdade, sabemos bem que esses recursos são desperdiçados pela máquina estatal, sendo destinados, em sua maioria, para engordar os já obesos salários do funcionalismo público. Toda essa magia numérica ou tortura estatística não representa nada além de puro teatro midiático com vistas a influenciar a já influenciável opinião pública no que tange ao dinheiro dos outros. Qual seria, portanto, a alíquota de impostos mais justa? E a resposta libertária óbvia para isso é 0%. Não há qualquer justiça em tirar dinheiro à força de um indivíduo. Ainda que esse dinheiro fosse utilizado para fins objetivamente nobres, o meio pelo qual ele foi conseguido é eticamente reprovável. E como os fins não justificam necessariamente os meios, o fato é que não importa qual é a destinação dada aos impostos, se eles serão utilizados para distribuir riqueza ou se serão destinados aos bolsos dos burocratas. O que importa é que o imposto é antiético, injusto e inaceitável. Imposto é roubo. Conversar sobre alteração na tabela do imposto de renda, ou criação de novas alíquotas, ou sobre simplificação de impostos é decidir com qual arma o Estado irá nos assaltar e em qual intensidade. Tudo isso é patinar sobre o problema sem jamais resolvê-lo. Não importam os argumentos utilitaristas empregados para defender reforma tributária ou taxação de grandes fortunas, CPMF e baboseiras do tipo. O que importa realmente são os princípios éticos, e neles não cabem os tributos. Grande parte da população se ilude acreditando que mais impostos poderão trazer mais desenvolvimento e que o que falta para que o Brasil cresça de verdade é uma utilização mais eficiente dos recursos estatais. O que as pessoas ainda não percebem é que a cobrança de impostos é cruel e dela ninguém escapa. O Estado não está tirando dos ricos para dar condições melhores para os mais pobres. Ele está tirando de todos para enriquecer a si próprio. E muita gente ainda pede mais. Por isso, sou favorável à única alíquota de impostos aceitável, 0%. Todos os tributos deveriam ser unificados sob essa alíquota única. Ainda não pensei numa sigla bonitinha, mas já tenho a ideia de um logotipo a ser apresentado aos fiscais que vierem fazer a cobrança desse tributo. Não se engane, meu amigo, o Estado quer apenas te roubar. Tome sempre cuidado com a sua carteira, pois a cada segundo ela está ficando mais vazia. Quanto mais cedo você compreender isso, mais livre você se tornará de verdade da interferência do Estado na sua vida.